Mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia, para variar, né? Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Interessante aqui desse texto, eu fiz questão de ler para vocês um trechinho de Mateus, um trechinho de Lucas, e vou falar um pouquinho do que acontece aqui depois, para a gente ter uma ideia do contexto geral. Como a Selma disse, Jesus ele poderia ter feito essa pergunta, ou ter entrado nesse assunto em qualquer outro lugar. Mas ele traz os seus discípulos aqui para essa região, a região mais pagã de Israel, como vocês estão vendo aqui, onde haviam vários deuses que eram adorados aqui. E essa região sempre foi uma região difícil, desde os tempos dos juízes, onde eles não conseguiram expulsar totalmente ali os povos que viviam para cá. Dan ficava aqui nessa região, a tribo de Dan, não é? Mais ou menos ali, aqui atrás, não é? E essa terra sempre foi muito associada com essa questão do paganismo, e nos dias de Jesus muito mais ainda, por causa desse templo, do deus Pan que era adorado aqui, e de todas essas atrocidades e essas coisas bárbaras que o paganismo fazia como culto. E Jesus vem para cá. E no Evangelho de Mateus é interessante uma coisa. A palavra igreja só aparece pela primeira vez. Jesus fala muito pouco de igreja. Vocês podem ler os evangelhos, ele quase nunca menciona a palavra igreja, ele menciona muito pouco. E quando ele menciona igreja, a ideia de igreja que se tem não é essa instituição cristã formada com CNPJ ou coisa do tipo assim que a gente conhece. A palavra igreja, ela vem de uma outra palavra em hebraico, kahal, que é a comunidade, o grupo, e vem do grego, eklésia, que vem da junção de 2 outras palavras, que é ekkalel, os que são chamados para fora. É o grupo. A palavra igreja já existia nos dias de Jesus. Ela era usada no grego antigo. E o que era igreja? Era o grupo daqueles que se reuniam. A igreja era o grupo daqueles que se reuniam nas portas das cidades para tomar as decisões ali, os juízos, os julgamentos das causas, ou qualquer grupo de pessoas é chamado de igreja. Então, na cabeça, na mente de Jesus, ele não olha a igreja como uma organização separada daquilo que existia. É o grupo dele. Então ele diz assim, aqui há caminho. E é bonito que diz o texto que eles estavam a caminho, vindo para essa região pagã quando ele fala de igreja. E quando ele fala, ele faz a revelação, quando ele pergunta quem ele é. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora eu queria que vocês entendessem aqui o significado disso que acontece aqui. Porque essa revelação da messianidade de Jesus, com esse conceito de igreja, é colocado exatamente nesse lugar pagão. E ele faz questão de vir aqui tocar nesse assunto com seus discípulos num lugar pagão. Para mostrar para nós que igreja só é igreja quando ela está a caminho. E a caminho daquilo que é contrário a ela muitas vezes. Jesus ele não se revela no ambiente das unanimidades burras, sabe? Ou das ideias assim, uniformes. Ele quer colocar a gente em contato com o mundo. A igreja dele, ele fala, igreja, comunidade, meu povo, tem que estar em contato com aquilo que existe. Então ele mostra aqui toda essa região, eles estão aqui nessa região, e é a caminho na região da paganidade que ele revela a identidade dele. Quer dizer, nem ele é Pedro que fala. E ele diz, o que vocês acham que eu sou? Porque as opiniões eram diversas. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala assim, olha Pedro, não foi uma ideia lógica humana sua, porque olhando para um homem de 30 e tantos anos de idade, e você ter essa ideia, esse conceito, isso é revelação do Pai. Você teve uma revelação do Pai. E é sobre essa pedra, não sobre Pedro, mas é sobre esse conceito da palavra, de que ele era o Messias. É sobre essa ideia que eu vou fundar a minha comunidade. Não é sobre a autoridade de Pedro, até porque essa questão das chaves que ele diz que dá, do ligar no céu e na terra, ele fala depois, mais adiante, para todos os discípulos. Vocês têm autoridade, e essa autoridade é a palavra. A autoridade é a palavra de Deus, a autoridade é a Torá, a autoridade é o ensino. Isso que liga, é o que desliga, é o que fala, é o que acontece, é a autoridade de Deus. Então vocês, minha comunidade, preservam a palavra, vocês têm a autoridade de ligar e desligar.
mas é sobre a pedra, disso que você acabou de falar. E ele faz um trocadilho com o nome, né? Pedro, a pedrinha, e a pedra, que é essa afirmação, essa base, não é? Que é Jesus. Sobre essa pedra eu vou fundar a minha comunidade. E as portas do inferno, ele estava bem aqui assim nessa região, elas não vão prevalecer contra ela. Sobre a vida disso, né? Isso. E aí o que acontece? Ele começa a dizer agora que vocês sabem quem eu sou, então eu vou mostrar para vocês um conceito diferente do Messias. E ele junta dois conceitos aqui. O conceito do Messias rei e o conceito do Messias servo. Ele diz assim, olha, o Messias, eu vou ter que ir para Jerusalém a partir de agora. E o Evangelho de Lucas segue essa trajetória. Ele daqui desce e ele vai trazendo um relato da jornada da viagem desse lugar até o Calvário. Então a ideia que no Evangelho de Lucas nós temos é que aqui ele faz essa revelação e parte para o destino final. Diz que o rosto dele mostrava a decisão intrépida de ir para Jerusalém. Então ele vai para lá e ele diz agora para os seus discípulos que era necessário que ele morresse, que ele fosse entregue, que ele fosse crucificado e que ele ressurgisse no terceiro dia. E aí Pedro, que agora se acha o dono da razão, né? Porque agora Pedro virou o homem da revelação, né? Afinal de contas, foi ele que recebeu a revelação, né? E ele chega para Jesus e fala, ó, que isso, essa ideia de Messias aí, triste, que Messias depressivo é esse? Pô, acho que você é Jeremias, mas você está superando Jeremias em depressão aqui, não é? Essa ideia de morrer, não é assim não. Se eu falei que tu és o Cristo, pode ficar tranquilo que eu garanto. Não tem esse negócio de morrer, de crucificar. Se eu falei que é o Cristo e ponto final, acabou, é o Messias. Não tem esse negócio de ser entregue na mão das autoridades e tal, não é? E aí Jesus olha para Pedro e fala assim, olha, aparta-te de mim, Satanás. Porque agora, para mim, você é pedra, só que de tropeço. Ele fala. A revelação não é a igreja que é a dona da revelação. Não são os discípulos os donos da revelação. A palavra encarnada é Jesus. Amém. Ele é a palavra. Não é a igreja que é a palavra. Por isso que o portador da revelação não é Pedro. Pedro é usado, mas ao mesmo tempo que ele é usado por Deus, ele também pode ser usado pelo diabo. Depende do contexto dele. E é isso que Jesus mostra. E logo depois ele diz assim, se alguém quiser me seguir, tem que entender que para seguir tem que se negar. Tem que negar o seu eu, o seu self, o seu eu mais íntimo. Porque aquilo que entende que para Cristo o que é vida e o que é morte, vai ter na sua mente, como eu falei ontem lá no Monte das Bem-aventuranças, uma inversão de valores muitas vezes. Porque aquilo que a gente chama de vida, muitas vezes ele chama de morte. E aquilo que a gente acha que é morte, ele chama de vida. Por isso ele fala, toma a sua cruz e me segue. Tem que renunciar ao seu eu, tem que renunciar às suas vontades para ser meu discípulo. E ele termina esse assunto aqui. E uma semana depois, mais ou menos aqui nessa região, próxima ali do Hermon, ele pega os três, Pedro, Tiago e João, vai para um lugar alto, e aqui nessa região da paganidade, que ele manifesta a glória dele. E olha a ironia de Jesus, né? Ele não está num templo, ele não está num lugar específico onde Deus era invocado, ele está no meio do lugar pagão. E é ali que ele se revela. E a glória dele se manifesta. Amém. E diz que ao lado dele aparecem quem? Moisés e Elias. E por que aparece Moisés e Elias? Qual o significado disso? Mas tem um significado outro maior. Não é? Profecia, a palavra. Então, tem um significado maior. Moisés é quem? Quem é Moisés na história de Israel? Moisés é a lei. E Elias é quem? Os profetas. É o profeta. A lei e os profetas. Essa era a divisão das escrituras. E Jesus no meio. Então você tem a lei e os profetas e Jesus no meio. Quer dizer, a palavra toda converge para quem? Quem é o centro da palavra? Quem é a revelação total de Deus? Jesus. A centralidade. A centralidade. E ele manifesta a glória dele no meio da paganidade. É ali, ó. Ali eles estão vendo. Eles estão olhando aquilo. E aí Pedro é tomado por aquele sentimento de Vaticano de novo, né? Pedro já acha que é o Papa já aqui, né? Ele fala, Senhor, é bom a gente ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos criar a comunidade das 3 tendas já, né? Vamos organizar, eu, Papa, Tiago, Bispo, João, segundo Bispo aqui, né, cardeal, a gente já monta aqui. Então você vê a ideia de Pedro, né, essa coisa da religião, da fixidez das coisas, né? De marcar território, de montar território, de marcar ali o seu espacinho e tal. E a Bíblia fala que Pedro disse isso sem saber o que ele dizia, sem saber o que ele dizia, era pura ignorância dele falar assim dessa forma. De repente, os dois desaparecem, vem uma nuvem, envolve a todos, e da nuvem uma voz dizendo, este é meu filho amado, ouçam
a Ele. Só Ele. E quando aquela nuvem se dissipa, sobra somente quem? Jesus. Só Jesus. Só Ele.